Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nosso estudo do livro Coisas deste Mundo, do espírito Cornélio Pires, psicografia do Chico. Nós estamos vendo as trovas, que ele nos trouxe aqui, lembrando, Coisas deste Mundo, as consequências da reencarnação na vida diária. Então, quando nós estudamos a introdução desse livro, nós vimos aqui o cuidado de Cornélio Pires trazendo aquela realidade do mundo caipira que ele vivia. Então são apelidos, são situações do cotidiano que vão se transformando como base para o estudo que nós desenvolvemos a respeito das pequenas coisas deste nosso mundo como consequência da reencarnação. Algo muito valioso para nós, porque ao lermos aqui essas pequenas trovas, tão belas, tão bem construídas, elas se mostram para nós bastante despretensiosas. Mas quando nós analisamos com cuidado, e temos, por exemplo, em mãos um livro como o Livro dos Espíritos, em que nós temos o estudo sobre a lei de causa e efeito, sobre as leis de Deus, sobre a reencarnação, nós estamos vendo em cada uma dessas trovas situações do nosso cotidiano em que nós nos perguntamos, poxa vida, por exemplo, nós abrimos aqui os nossos telejornais, os sites de notícias, redes sociais, onde notícias também são divulgadas, e de repente nós vemos assim uma situação que aconteceu. Um indivíduo que, por exemplo, comete um crime e que para nós choca a sociedade. Aquele crime, aquela pessoa que muitas vezes se mostra como inocente, acaba sucumbindo a uma situação de violência no nosso cotidiano, no nosso mundo. E aí então a gente fica se perguntando, poxa vida, essa pessoa cometeu aquele crime, e agora? É claro que a gente não tem como saber quais serão as consequências disso no futuro, porque envolve uma série de variáveis que nós desconhecemos, mas que certamente será aplicada essa lei, como nós vimos ontem no nosso estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, naquela passagem em que Filomeno de Miranda traz para nós da participação dos médicos, tanto o Dr. Bezerra de Menezes como o Dr. Arthur, se eu não me engano, que era o chefe, que era o responsável por aquele hospital, falando que todos, sem exceção, estamos submetidos a essa lei, e todos aqueles que passam por um sofrimento trazem na origem um equívoco do passado que agora ele é chamado à correção. Então, quando nós vemos uma situação que acontece hoje no nosso presente, no nosso meio de comunicação, alguém que se destrói conscientemente ou inconscientemente, ou imprudentemente, alguém que comete um crime, alguém que comete abusos no seu dia a dia, e nós estamos vendo, por exemplo, aqui no nosso carnaval, infelizmente nós teremos pessoas que passarão ali por situações bastante problemáticas nas suas existências. O que isso vai gerar no futuro para essa pessoa? Então, o nosso presente mostra uma causa. O futuro vai trazer o efeito. O presente mostra para nós um efeito, em que o passado, para nós, é desconhecido e, portanto, não sabemos a causa. Cornélio Pires ele traz para nós, nesses 4 versos, causa e efeito de diversas situações que vão, na verdade, ilustrando para nós esse mecanismo da lei de causa e efeito, da reencarnação, várias leis que nós vamos aprendendo, que vão trabalhando no mecanismo perfeito. São várias engrenagens que vão se tocando, que vão se movimentando, para fazer com que a justiça seja feita, segundo a grandeza de Deus, e ao mesmo tempo todos nós sejamos impulsionados para esse crescimento que é tão necessário. Então, basta lembrarmos, por exemplo, nós vimos na nossa última trova, a número 30, Leonel vendendo tecidos morreu de tanta ambição.
encontrei-o reencarnado na lavoura de algodão. Então, na nossa visão, nós vemos um vendedor ambicioso, fazendo de tudo ali para poder lucrar em função ali da venda de tecidos. E para nós a gente pensa apenas numa pessoa que é ruim, numa pessoa que é egoísta. O tempo passa, o mecanismo de Deus, perfeito como é, age, leva essa pessoa a um aprendizado através desses mecanismos, e numa nova encarnação ele então se encontra como ali, né, um trabalhador que lida com uma tarefa muito dolorosa, porque é uma tarefa manual, é uma tarefa desgastante, cansativa, e a gente fica se perguntando, poxa vida, mas por que aquele coitadinho trabalha naquela situação? Então a gente vê que o aprendizado vem de várias formas, e cada uma dessas trovas traz a experiência de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos que estão exatamente ali aprendendo através da aplicação dessa lei de causa e efeito. Bom dia, Dilma. Então não são apenas aqui pequenas histórias, pequenas rimas. Na verdade, nós estamos vendo a ilustração daquilo que existe de mais diverso dentro dessa lei. Porque a lei se aplica para alguns indivíduos de acordo com a necessidade deles, e ela se aplica de uma forma diferente em outros indivíduos de acordo também com suas necessidades. Então, para nós que temos essa curiosidade de queremos aprender, de queremos conhecer, por que será que isso aconteceu? Por que será que pessoas, por exemplo, reencarnam em situações tão dramáticas, onde acontecem deslizamentos, onde acontecem terremotos, guerras, fomes, doenças? Por que isso acontece? Por que esse mundo é tão cruel? E aí então nós temos uma visão dessa lei de causa e efeito que vai mostrando para nós esse mecanismo em ação. Que mesmo que nós muitas vezes nos revoltemos hoje, tentando entender o porquê dessas coisas, nós, na confiança da perfeição de Deus, na confiança de que essas leis existem exatamente para nos direcionar para esse crescimento que todos precisamos, nós passamos a olhar para essas situações de uma forma diferente, confiando de que tudo acontece da forma que tem que ser, que tudo está no devido lugar e que nós temos ali Deus na regência de tudo. Então é importante para nós, vemos aqui em cada uma dessas trovas experiências de indivíduos que estão ali sendo encaminhados para esse processo de correção, para esse processo de crescimento. Então vamos lá, número 31, nossa primeira trova de hoje, nessa nossa segunda parte, diz assim: por causa de terra em nota, Liliu matou Braúna, mas nasceu de Liliu para toda a fortuna. Então vemos aqui, né, um indivíduo que comete um crime visando a posse de terra, a posse de dinheiro, e o mecanismo da lei pensa, bom, aquele indivíduo então acabou sendo assassinado por causa dessa ambição dessa outra pessoa, não sabemos exatamente qual é a relação que existe entre eles, mas o tempo passa, todo mundo volta para o plano espiritual, todo mundo ali é tomado, né, por aquele momento de reflexão, de aprendizado, vem um novo planejamento reencarnatório, e exatamente aquele que perdeu tudo por ter sido assassinado, volta agora como herdeiro exatamente daquele que praticou o crime. E nós já vimos isso também no próprio André Luiz, né, quando ele traz para nós, numa das suas histórias, uma situação assim, em que o indivíduo cometeu então aquele crime visando a ambição, e aquele mesmo indivíduo que foi assassinado nasce como o neto dele, um neto muito amado, inclusive, André Luiz traz para nós, e vai ser o herdeiro de tudo. O mecanismo da lei de causa e efeito, fazendo com que cada indivíduo restabeleça a ordem daquilo que desorganizou. O próximo. Xandoca morreu no ódio, de Maricota do Esteio. Hoje Xandoca é a filhinha que se amamenta ao seio. A mesma coisa também aqui vemos, né, os sentimentos de que cada um é tomado, e nós vemos depois aqui sendo localizados naquela posição de mãe e filha, em que o amor maternal acaba prevalecendo, fazendo com que aquele ódio do passado seja substituído por esse amor do presente. Então a mesma coisa também, mais um caso em que lá em cima nós tínhamos uma ambição, aqui nós tínhamos Xandoca morreu no ódio, não sabemos por que motivo, mas o que vale é o sentimento.
O tempo passa e aquele que morreu com ódio acaba depois voltando agora, Chandoka ela, voltando como filhinha daquela a quem odiava. E aí então começa todo o processo de transformação. Aqui vem agora uma orientação genérica para nós. Aceita com paciência crise, golpe e provação. O sofrimento é remédio. Bendita a reencarnação. Então traz para nós aqui também a essência, né, dessas leis que são importantes. Vemos que tudo se encontra no devido lugar. Então paciência, coragem, resignação, determinação, fé, confiança, todas essas virtudes são então colocadas em prática, fazendo com que nós então alcancemos esse crescimento desejado. E vemos a reencarnação exatamente como, né, o processo que vai sempre nos ajudar nesse crescimento, e muitas vezes essa reencarnação ela vem ali, infelizmente, permeada de sofrimento. E esse sofrimento acaba sendo uma necessidade que o indivíduo tem para restabelecer, né, a sua própria condição, a sua própria estrutura. Bom dia, embaixador. Quis aqui para nós. Olha que interessante essa. E aqui é bacana também de a gente perceber que nesse próximo bloco que nós vamos ver, não temos aqui necessariamente um indivíduo cometendo um crime contra o outro. Aqui nós vamos ver agora o indivíduo com ele mesmo. O indivíduo vivendo as próprias experiências que ele criou. E agora ele vivencia a consequência para se desenvolver, para poder crescer. Então ele diz assim para nós. Faleceu Nico no prato, comia até a loucura. Noutro corpo sofre agora azia que não tem cura. Bacana isso, né? A gente vê, né, a forma como Cornélio Pires apresenta para nós, vendo agora que não é ninguém cometendo crime contra ninguém. É o indivíduo cometendo crime contra si mesmo. O excesso que o leva à loucura faz com que ele volte agora numa condição de restrição, numa condição de limitação. Foi-se Joana em cocaína, só procurava esquecer. Agora nasceu doente para acordar no dever. Então ela volta também dela com ela mesma. As limitações, as dificuldades que ela enfrenta, para poder agora fazer com que ela desperte para o dever, né, desperte a sua consciência. Cansado de muitos erros, na cultura com vanglória, Simão quer nova existência com defeito de memória. Então, quando ele tinha, olha só essa situação, né? No passado, Simão era um artista que vivia na cultura com vanglória, ou seja, é aquele indivíduo reconhecido, aquele indivíduo que tinha fama, que tinha influência, que também tinha riqueza, e nós vemos muito isso nessa cultura, né? Nós vemos, por exemplo, cantores, atores, artistas de um modo geral, que acabam ali vivendo, né, todo o excesso que existe nesse universo da fama, né, e de glória, só que faz com que toda essa facilidade o coloque na beira de um precipício, em que ele mesmo se lança por todas as facilidades que a vida vai oferecendo. E a gente lembra, né, que quando nós temos tendências que ainda são inferiores, tendências que ainda são primitivas, quanto mais liberdade nós temos, maiores são as chances de nós fazermos com que essas nossas tendências aflorem. Não apenas aflorem, mas que elas hajam, nos levando a essas dores que nós infelizmente acabamos enfrentando. Após a nossa reencarnação, numa condição bastante dolorosa, como consequência daquilo tudo que nós vivemos de excesso, a nossa consciência então desperta, nós compreendemos o que é ser um espírito imortal e qual é o propósito das nossas existências, e aí então nós elaboramos um novo planejamento reencarnatório, trazendo então limitações para evitar que aqueles mesmos erros do passado aconteçam.
E aí então Simão, a história dele mais uma vez, cansado de muitos erros, na cultura com vanglória, Simão quer nova existência com defeito de memória. Então ele traz agora que as limitações no corpo físico para que ele possa se limitar. Porque, mais uma vez, o espírito, por mais que no plano espiritual ele tenha consciência daquilo que ele fez, quando ele volta para o mundo físico, com o esquecimento do passado, com as influências que ele acaba sofrendo, né, principalmente porque é muito natural, pela própria lei de afinidade, que nós busquemos aqueles assuntos que são do nosso interesse. Então, mesmo que eu volte com essa consciência, eu vou ao encontro daqueles grupos, daquele ambiente, daquelas atividades que para mim eram interessantes. E o indivíduo, então, acaba encontrando dificuldades para poder superar as suas próprias fraquezas. Então, ele acaba pedindo como remédio para o seu crescimento, para a sua cura, na verdade, ele acaba pedindo então essas limitações. Então ele chega com as mesmas tendências, mas o seu corpo físico, nesse caso, traz as limitações para que ele possa, para impedir a manifestação das tendências inferiores, que ele se envolva novamente com aquilo que para ele foi motivo de queda. E continua. Morreu Tonico Sampaio, só de calúnia vivia. Hoje tem lábio rachado, esmolando cirurgia. Né? Lábio leoporiano, né? Que a gente vê bastante isso na cirurgia plástica, trabalhando intensamente para isso. Mas por que esse indivíduo pede? Exatamente porque essa dificuldade que ele traz, que para ele acaba sendo trazendo ali uma dificuldade de se comunicar, uma dificuldade de se relacionar de uma forma equilibrada com as pessoas, principalmente porque acaba gerando, né, para esmolar uma cirurgia, para poder fazer essa correção, então ele acaba sofrendo muito preconceito, ele acaba não tendo oportunidade de transmitir as suas ideias, ele acaba não sendo valorizado no ambiente onde ele se encontra. Então, se no passado ele vivia de calúnia, ele próprio pede essa limitação para que ele possa se transformar. E é claro que nós vamos encontrar aqui alguns exemplos que são muito particulares para aqueles indivíduos, para aquelas experiências. Mas isso não significa, né, que é um rótulo que todo indivíduo que vivencia aquele tipo de situação acaba depois sofrendo, né, matematicamente essa mesma consequência. Então, o resultado pode ser semelhante, mas a causa pode ser muito diversa. Para Tonico Sampaio, ele acabou vivendo isso. 38. Antônio, temendo excessos, com que já foi a loucura, implora um corpo doente, sempre ativo, mas sem cura. Mais uma vez aqui também ele próprio, escolhendo, né, as suas restrições, escolhendo as suas limitações, para evitar que esses mesmos excessos o levem, mais uma vez, à loucura, né? Porque a gente vê nos livros que André Luiz traz para nós, bom dia, nos livros que Manuel Filomeno de Miranda trouxe para nós, nós vemos ali muitos indivíduos que desencarnam e chegam no mundo espiritual numa condição extremamente dolorosa. Não apenas uma situação extremamente dolorosa, mas que demora muito para que ele possa se reequilibrar, se restabelecer. Muito sofrimento, muita culpa, muitas dores, e aí então numa nova reencarnação ele começa uma nova jornada, mas as condições para que essa jornada aconteça traz exatamente ali as limitações de que ele precisa. Para uns, limitações, para outros, consequências. Então ele precisa vivenciar. E Joana trouxe para nós, bom dia professor, bom dia abraço. E Joana trouxe para nós dizendo que para que nós possamos aprender com as escolhas que nós fazemos, escolhas equivocadas, é necessário que nós vivamos na pele aquilo que nós provocamos. Então não basta você ler na teoria, você pegar um livro e ler ali que aquilo que o egoísmo é errado, que o orgulho é errado,
que os vícios são errados. É necessário que nós vivamos, que nós sintamos na pele as consequências dessas nossas tendências negativas. Então aquele que é orgulhoso padecerá do orgulho alheio. Aquele que é egoísta padecerá pelo egoísmo alheio. Aquele que é vicioso padecerá pelas consequências dos seus vícios. No efeito prolongado que o seu corpo foi assimilando, que o seu psiquismo foi assimilando. Então aqui nós vemos, né, todos os indivíduos vivendo o efeito que eles próprios provocaram em si. Já não é mais eu cometo um crime como contra o outro e o outro vem e me traz aqui uma lição. E diz para nós aqui também: finou-se Joana Pacheco, viveu tão só de pesar, renasceu e vive na luta, sem tempo de se queixar. Então, se no passado, né, Joana Pacheco, aquela mulher que dizia, ó vida, ó azar, essa vida nunca vou ser feliz nessa vida, porque isso, porque aquilo, aquela vida de lamentações, aquela vida de queixas, aquela vida de pesares, que para ela, né, acaba sendo ali o seu modo de viver. Vai para o mundo espiritual então e percebe que a melhor forma dela sair daquela condição e se tornar um espírito ativo e um espírito produtivo vai ser estimulado. Só que nesse caso é um estímulo doloroso, né? Então aquele indivíduo que muitas vezes acaba, como a gente viu aqui numa das trovas, vivendo na preguiça, na outra encarnação ele precisa agir para poder ter aquilo que é o mais básico. Ele precisa se movimentar para poder pegar comida. Ele precisa se movimentar para ter aquilo que é o mais necessário. Não tem mais luxos, não tem mais sobras, ele precisa do básico, e esse básico depende dos seus esforços. Então aquele ditado que diz, a necessidade faz o sapo pular, né? Então, nesse caso nós vamos encontrar que Joana Pacheco, se no passado vivia aquela vida de lamentações, agora são tantas lutas que não tem mais tempo de se queixar. E aqui, claro, que ele não fala, né? Renasceu e vive em luta. Quais seriam essas lutas? Lutas com ela mesma, luta pela sua sobrevivência, luta para poder auxiliar um espírito companheiro que estava junto dela. Pensar, por exemplo, né, aquele espírito que nasce, que vem com uma programação reencarnatória de ser mãe, e essa mãe traz um espírito que precisa muito de ajuda. Ela não tem tempo para descansar, ela não tem tempo para se queixar. Porque o instinto maternal, o amor que ela sente por aquele espírito, é tão grande, tão necessário, que ela não tem tempo para pensar em si mesma. É a melhor forma dela se curar. E continua. Aqui uma nova etapa agora. Nas plagas do sofrimento, veja essa regra concisa. Cada qual tem seu problema no resgate que precisa. Então aqui uma trova com uma ideia genérica. Então nas plagas do sofrimento, cada qual tem o que precisa para o seu resgate. Então vamos lá. Recordo Aninha Pachola, morreu ricaça e sovina, hoje achei-a reencarnada, mendigando numa esquina. Então aqui, né, nas plagas do sofrimento, cada um tem o que precisa. Então aqui a gente lembra até, né, a nossa querida Condessa Paula, lá no nosso livro O Céu e o Inferno, que ela diz para nós que das provas que nós escolhemos, a mais difícil é a prova da riqueza. E sendo essa prova das mais difíceis, ela nos recomenda que ela seja a última prova, depois que nós tenhamos superado todas as demais fraquezas que nós ainda trazemos. O orgulho, o egoísmo, então a riqueza que ela seja por última. E aqui nós vemos a Aninha Pachola, ricaça, mas ao mesmo tempo também sovina. E ela reencarna mendigando numa esquina. Então, cada um tem o que precisa. Morreu Nico, o matador. Cobrava caro os balanços. Pediu novo berço à terra e traz um corpo sem braços. Então aqui nós vamos ver o matador que reencarna sem os próprios braços.
Se lá em cima a gente vê uma prova social em que alguém que pertencia à alta sociedade humana, né, que é classificada pela sua riqueza, pela sua posição, pela sua influência, o inverso disso para o aprendizado do espírito é exatamente o anonimato, a indiferença, a mendicância. Aqui o outro era um matador, usava as suas mãos para cometer crimes. No seu reencarne, ele traz ali uma reencarnação sem os dois braços, tirando exatamente a sua mais importante ferramenta de crime, que eram suas próprias mãos. Júlio, inventando calúnias, deixou muita gente pasma. Mora hoje no outro corpo, sofrendo acessos de asma. Então aqui, calúnia e crises de asma. E aí nós vamos lembrar, não é apenas um efeito físico, né, mas a asma também se desencadeia por questões emocionais. É aquele espírito que quando começa a sentir uma certa ansiedade, a crise de asma acontece. Então, mais uma vez, a gente viu de calúnias, aquele que inventava calúnias, que inventava intrigas. Nós vimos pessoas que vieram com deficiência auditiva, pessoas que vieram com deficiências na voz, pessoas que vieram com deficiência nos lábios, na boca. O outro que traz aqui crises, que traz aqui doença respiratória. Então aquela matemática que nós imaginamos não é a mesma, mas ela vai trazendo para cada um ali situações que são muito particulares. Cada espírito recebe exatamente o medicamento e a dose, exatamente como precisa. Dodélia acabou com os pais para luxar a capricho. Revive agora na terra, virando lata de lixo. Então, cometeu crime contra os pais para poder receber toda a herança. Olha só, né? Parece histórias do nosso dia a dia, né? Parece histórias da nossa realidade, que nós vemos, né? Filhos matando pais para poder ficar com herança. Numa reencarnação seguinte, o indivíduo vive na miséria, revirando lata do lixo. Para poder aprender ali, né? Tinha família, perdeu família. Tinha riqueza, perdeu a riqueza. Vive agora nesse aprendizado doloroso através dessas provas que se tornam também expiações dolorosas. Olha aí, Brás. Brás morreu, fez muitos crimes, usando intriga e boato. Renascido é surdo-mudo numa cabana do mato. Mais uma vez, ó, muitos crimes usando intriga e boato. Veio surdo e mudo. A surdez para que não pudesse ouvir nada do que fosse dito à sua volta. E sem voz para que não pudesse emitir nenhum tipo de intriga contra outras pessoas. E mais do que isso, renasceu nessa condição isolado de todo mundo. Olha só de que forma que essa equação vai sendo construída. Ele não apenas não tem voz e não tem audição. Ele também vive isolado numa cabana no meio do mato, porque se antes ele vivia numa pequena comunidade e nessa comunidade ele causava toda essa intriga, agora ele vive sozinho no meio do nada. Pois é, Brás, aqui a gente viu várias situações, né? Aquele que tem asma, aquele que tem lábio leporino, aquele que é surdo, que é mudo, enfim. Temos várias situações. Eu me recordo, só fazendo aqui uma lembrança daquilo que a gente tinha estudado anteriormente, né? Lembrando aqui o nosso querido embaixador lá de Brasília, da Comunhão Espírita de Brasília, né? A nossa Maíse Braga, aquela palestrante bastante querida lá por aquele grupo, ela mesma comentava, né, numa das suas palestras, que ela dizia assim, que numa encarnação anterior, ela veio muda. E aí ela comentava que numa encarnação anterior a essa, ou seja, há 2 encarnações, ela era alguém que falava muito, assim como hoje ela fala muito. Só que naquele passado, a voz dela, a palavra que ela emitia, levava exatamente muitas pessoas ao abismo do sofrimento, em que ela trazia ideias equivocadas, ideias que provocavam perturbação numa comunidade. Na encarnação seguinte ela veio como muda, que os espíritos revelaram isso para ela. E agora ela volta a tomar posse da sua voz,
falando pelos cotovelos, né, como ela mesma diz, só que agora levando a mensagem espírita. Então são esses mecanismos de impedimento que nós vamos encontrando. Aqueles que veem, por exemplo, né, a intriga, que observam a vida dos outros para causar tantos problemas, a visão acaba sendo limitada. Então são experiências que nós, até mesmo, né, parece até algo muito cruel, da gente ver alguém sofrendo na nossa atualidade. Você vai, por exemplo, nós chegamos a comentar sobre isso, há alguns anos aqui no Brasil nós tivemos aquela crise, aquela epidemia, né, que teve de chikungunya, que pegou ali no Nordeste muitas e muitas famílias sofrendo, com crianças reencarnando com microcefalia. Foram mais ali de 1.000 crianças, 2.000 crianças que reencarnaram nessa condição. E aí nós vamos olhar e pensar, poxa vida, mas poxa, que azar dessas famílias. Por que será que isso acontece? O que será que fez com que aquelas crianças nascessem com um corpo tão imperfeito? E aí nós vamos com uma visão muito mais ampla. Por que será que aqueles espíritos reencarnaram num corpo tão limitado? Por que será que a inteligência daquelas crianças veio com um impedimento tão severo? A inteligência daqueles espíritos, né, veio com um impedimento tão severo. E aí então a gente começa a analisar a lei de causa e efeito. Que a gente vai dizer, poxa, mas é um absurdo pensar isso quando nós olhamos de uma perspectiva mais filosófica, de uma perspectiva mais ampla. A gente consegue compreender que existe um mecanismo trabalhando que, mesmo que nós não compreendamos agora, esse mecanismo se encontra em ação, nos levando todo ao progresso. Porque é muito difícil para nós analisarmos o presente sem termos o conhecimento do passado. Da mesma forma que hoje nós nos revoltamos com aquilo que acontece no nosso presente, com crimes, com situações diversas que vão acontecendo, nós também não olhamos para o futuro para imaginar as consequências daquilo que virá. E aí então nessas trovas, por isso que eu comentei com vocês, trovas despretensiosas que Cornélio Pires trouxe. Mas em cada uma delas nós vemos a ação desse mecanismo, da lei de causa e efeito, da reencarnação, da lei de afinidades em que os espíritos vão se atraindo. Que é muito bacana a gente pensar dessa forma, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu só ver aqui o que vocês escreveram. Eu acho que tinha algum comentário aqui. Isso a Angelina colocou, né? Observa as dores como uma oportunidade de renovação do espírito. Certamente, né? A própria Joana de Ângeles comenta, né, que as dores são ali a nossa melhor professora. Que nós aprendemos, né? Ou você aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Quando nós nos mostramos rebeldes, a dor vem e traz para nós esse ensinamento. Muito bem, Braz, vamos em frente, né? Já falamos aqui um pouquinho da sua história. Agora aqui mais uma vez, um novo bloquinho para nós. Agradece o sofrimento a alma cansada e ferida. A dor na reencarnação é bênção de Deus na vida. Então agradeçamos o sofrimento, porque ninguém sofre sem que exista uma causa. E quando nós enfrentamos essa boa luta, aí sim nós conseguimos alcançar o verdadeiro aprendizado. Por isso que eu falei para vocês que eu considero, né, primeiro que aquele capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo mais extenso que nós temos lá. E segundo, porque ele é um dos mais valiosos para nós, porque ele traz as aflições, que é uma condição que todos nós, no mundo de provas e expiações, estamos vivenciando. Mas não basta apenas nós nos conformarmos com a aflição. É importante que nós entendamos quais são as suas causas, o porquê delas existirem e quais são as conquistas que serão alcançadas. Avancemos então. Finou-se Juca Pacheco, sovina como ninguém. Renascido, luta e sofre, mas não ajunta vintém. Então é aquele que no passado acabou abusando da sua riqueza, das suas facilidades, e agora, renascido, luta e sofre, mas não ajunta vintém. Então é aquele que trabalha todo dia e não consegue guardar uma moeda. É aquele que não consegue, assim, que trabalha, que sua, que se cansa, que sofre com tanto trabalho e não consegue juntar nada.
Aqui nesse caso, ele vive apenas com aquilo que é o mais básico do básico. Nenhuma dos seus sonhos, nenhuma ambição consegue ser realizada, porque no passado ele teve oportunidade. Mas ele usou aquilo apenas para sua satisfação pessoal. Agora ele vive para sobreviver. A sua existência gira em torno da sobrevivência, porque existe uma diferença entre você viver e você sobreviver. Quando você vive, você tem a oportunidade de conquistar, de planejar, de se desenvolver. Quando você sobrevive, você não tem oportunidade de mais nada, a não ser de se manter. E aqui nesse caso, o Juca Pacheco é aquele que sobrevive, um dia depois do outro, lutando para poder ter aquilo que é o mais básico. Próximo. Dançando, Gina criou muita dor, muito revés. Em breve reencarnará com reumatismo nos pés. Então, quando coloca Gina dançando, imaginamos que seja aquela dança sedutora, aquela dança que criou, como ela coloca aqui, Gina criou muita dor, muito revés. Então aquela mulher bonita, sedutora, que através do corpo provocava todos esses desequilíbrios. E agora ela vai reencarnar, em que os pés eram ali um dos seus melhores instrumentos, virá com reumatismo nos pés. Mais uma vez a lei de causa e efeito trazendo. Significa que todo mundo que tem deficiência no pé no passado foi dançarino e provocou algum sofrimento? Não. Mas para ela esse medicamento era o necessário. Percebem que, como eu comentei com vocês no início, que quando a gente começa a olhar nas entrelinhas desses versos, a gente vê uma história muito profunda e uma lei sendo aplicada de uma forma muito sábia, de acordo com a necessidade do espírito? Vamos lá. Lili deu filhos à fossa, cultivava esse costume. Hoje nasceu enjeitada num curral cheio de estrume. Então deu filhos à fossa. Olha só, uma mãe que não apenas negligenciou essa missão da maternidade, mas também dispensou aqueles que seriam espíritos que estariam sob sua guarda. E ela tinha esse costume. Provavelmente alguém que tinha alguma vida dissoluta, vivendo na sexualidade, e engravidava, por exemplo, e os filhos eram simplesmente largados, e agora ela própria nasceu enjeitada, ela mesma foi recusada num curral cheio de estrume. Então largaram ela no meio de um curral, aquela criança que foi simplesmente abandonada. E aí nós vamos sempre olhar, mais uma vez aqui, para nós é muito difícil pensar dessa forma, de vermos uma criança tão inocente, sendo abandonada, sendo largada numa condição tão deplorável como essa. Mas aí a gente lembra daquele livro que tem aquele título, Nossos Filhos são Espíritos. E isso mostra para nós, mais do que nunca, a reflexão que nós precisamos ter, lembrando que todos nós somos espíritos. E naquele momento em que o espírito reencarna numa condição difícil como essa, nós temos ali o seu processo de desenvolvimento, com passado, presente e futuro. Próximo, número 50. Nino ao piano fez crimes por músicas e votos vãos, mas hoje roga outro corpo com atrofia das mãos. Mais uma vez, olha só, aquele pianista que fez crimes por músicas e votos vãos. Qual foi o seu presente? Atrofia nas mãos, num outro corpo em que ele vai reencarnar. A dançarina, os pés eram limitados. O assassino, os braços foram tirados. Ao piano, tem atrofia nas mãos. Olha que interessante de novo, né? O Braz lembrou aqui a Zíbia. Na Terra não existe vítima. E é difícil para a gente pensar isso, né, Braz? Porque a gente olha para a vida das pessoas que são muitas vezes vitimadas por crimes, por tragédias, e você pensar que aquela pessoa é um espírito e ele está tendo oportunidade de resgatar, isso mexe muito com a gente, porque dá uma sensação de frieza.
Basta lembrar, por exemplo, uma das grandes tragédias que a humanidade já vivenciou. Basta a gente lembrar a Segunda Guerra Mundial, campos de concentração. Quem eram aqueles espíritos que estavam ali sofrendo todas aquelas dores tão terríveis, tão incalculáveis para nós? Mas aí você pensa, você confia na perfeição de Deus? E eu pergunto, confia? Porque nós ainda somos criaturas em processo de aprendizado. Porque Deus não pede que nós confiemos ou não. Ele simplesmente é o que é, dentro da sua perfeição. Mas quando nós confiamos na perfeição de Deus, nós vamos entender que as leis de Deus também são perfeitas. Nós vamos entender que todos, sem exceção, estamos submetidos a essa lei. E, portanto, todo sofrimento que acontece tem uma causa que é justa, que traz para nós um efeito que também é justo. Aliás, toda causa ela é o fruto do livre-arbítrio, mas todo efeito é justo. Então a gente vai olhar assim, para uma situação como essa, como aconteceu, mais de 50 mil pessoas desencarnaram naquela região da Turquia. Por que desencarnar numa situação tão dolorosa? Porque as pessoas perderem tudo. Aí você tem duas opções, ou você atribui tudo isso ao acaso, dizendo que, por azar daquelas pessoas, elas estavam no lugar errado, na hora errada, ou nós confiamos na perfeição de Deus. E a nossa inteligência, assim como também as nossas emoções, são muito limitadas para alcançarmos um entendimento tão grande, tão profundo como esse. Por isso nós ficamos sempre em dúvidas, e até mesmo com receio de comentar. Porque se por acaso nós comentamos uma situação que acontece com uma pessoa, e nós racionalmente pensamos, é a lei de causa e efeito, fazendo ali o seu efeito na vida daquela pessoa. E aí então nós somos julgados, mas você é muito frio. Então até nisso nós temos cuidado, medo de analisarmos de uma forma equivocada. Mas aí nesse caso a gente pensa, cabe a nós então fazermos aqui a nossa prece, orarmos por aqueles espíritos, fazermos o melhor para minimizar o seu sofrimento, mas confiemos sempre nas leis de Deus. É um desafio muito grande para nós. Número 51. Quantos delitos de amor finou-se a bela Iracema? Ela agora quer voltar na provação do eczema. Aqui também não compreendemos, do porquê, dela estar vivendo tudo isso. Delitos de amor a bela Iracema. Então, ou seja, esses delitos de amor, vemos aqui que a bela Iracema usava sua beleza para seduzir, para envolver, para destruir. Eczema vem agora como uma doença de pele, tirando toda a sua beleza e fazendo com que ela também viva com essa dor que ela está vivenciando. A mesma coisa, até a beleza também traz ali os seus desafios. Aquela pessoa que se deixa levar por essa ilusão de estar acima dessas leis de Deus, de viver, por exemplo, a sedução, o erotismo, a bajulação, a adulação, o desejo, tudo isso pode ser revertido de uma encarnação para outra. E aqui então ela traz essa grande dificuldade. Só para lembrarmos aqui, rapidinho, para pegar aqui no nosso dicionário, o que é eczema, quer ver? É uma inflamação aguda ou crônica na pele que pode ser causado pelo contato da pele com algum agente agressor. Então ela nasceu com eczema. Então aquela pele bela, aquela pele aveludada, aquela pele linda que ela tinha, que ela usava da sua beleza, tudo isso se perdeu. Joaquim, orador de prol, punha lama em fogo em tudo. Retornará para a terra, hoje, porém, quer ser mudo. Olha a oratória também mal utilizada. Punha lama e fogo em tudo. E nós vemos hoje, quando se fala nesses oradores, temos também ali escritores, temos aqueles que falam nos rádios, que digitam textos, que publicam livros, que trazem muito mais agitação do que conforto. Provoca muito mais aflição do que acolhimento. Simplesmente para satisfazer
o ego, né, para satisfazer o prazer de usar a sua inteligência para expressar suas opiniões. Só que nesse caso as suas opiniões são opiniões equivocadas, tanto isso que colocava lama e fogo em tudo. Qual vai ser a sua expiação? Vem mudo, para poder aprender com o silêncio e guardar a sua inteligência para si mesmo, para passar ali a sua existência preso nas suas próprias reflexões. Próximo bloco, número 53. Enfermidade na vida, por mais triste e mais atroz, muitas vezes é só recurso para guardar-nos de nós. Olha só que interessante também essa parte, porque a limitação, quando chega para nós, não é necessariamente para poder um castigo apenas. É para fazer com que nós nos salvemos de nós mesmos. É uma limitação que nós escolhemos para impedir que os excessos que nós ainda trazemos nas tendências que nós temos nos levem a essa queda. E aí então as doenças vêm como limitações. Doenças neurológicas, doenças cardíacas, respiratórias, digestivas, metabólicas, musculares. Quantas e quantas doenças surgem nos impedindo os excessos? Vamos aqui aos exemplos. Morreu Lino que furtava nos gêneros que vendia. Agora tornou a terra sofrendo com padaria. Aqui então, nesse caso, ele coloca para nós, não deu bem para entender aqui, eu sinceramente, né, porque ele coloca, ele morreu, ele furtava os gêneros que vendia. Agora tornou a terra sofrendo com padaria. Aqui deu a entender que ele tinha um negócio, esse negócio nunca prosperava, né? Dá a entender isso. Então essa doença que é colocado, essa enfermidade também é uma enfermidade que vai além do corpo físico. Uma enfermidade econômica, por exemplo, né? Diz aqui para nós: por ódio trocando Antônia, matou Lina do lagarto. Hoje elas são mãe e filha, doentes no mesmo quarto. Então, Antônia matou Lina. As duas reencarnam como mãe e filha, doentes vivendo no mesmo quarto, em que uma depende da outra, numa convivência contínua. Aqui mais um bloquinho. Deus nos dá, vida por vida, um curso de cada vez. Presente é sempre o retrato daquilo que já se fez. Então o nosso presente reflete aquilo que foi vivido no passado. Cada um reflete a sua própria história. Astolfo escreveu maus livros, endoidando a multidão. Do além retornou ao mundo nas teias da obsessão. Então, nesse caso, né, por que existe a obsessão? Que nós estamos, inclusive, estudando com Filomeno de Miranda. Porque a obsessão, na grande maioria das vezes, é a necessidade que um espírito tem de alcançar a justiça para aquilo que ele viveu no passado. E essa injustiça que ele sofreu anteriormente, e essa justiça que ele deseja buscar agora, se dá com aquele que é desencarnado, vivenciando, né, com aquele encarnado o processo da obsessão. Então, nesse caso, o Astolfo, que foi um escritor que endoidou tanta gente, essas mesmas pessoas que desencarnaram nessa condição voltaram para cobrar dele o sofrimento que elas estão vivenciando. E é mesmo, né? Cada um é artífice do seu próprio destino. Morreu Léo Sintra, o escritor, era uma pena cruel. Noutro corpo é servidor, em fábrica de papel. Então a gente já viu, né? Aquele que era construtor reencarnando numa pedreira, aquele que vendia tecidos reencarnando como catador de algodão. Agora um escritor que escrevia, né, era uma pena cruel. A pena com que ele escrevia
trazia sempre ideias perturbadoras, ideias críticas, e agora ele volta trabalhando numa fábrica de papel, tendo ali a sua limitação restrita, não tendo condições de manifestar suas ideias, simplesmente trabalha mexendo com aquilo que no passado para ele era um instrumento para levar essas ideias tão equivocadas. Angelina colocou um jovem com a família na Síria, saiu dos escombros, sem beber. Seu bebê de 3 meses inspirou a poeira, mas saiu do hospital bem. Achei interessante o depoimento do jovem pai. A Síria foi o segundo país que perdeu em matérias, mas não perdeu a família, Então, a gente vê ali, a dor que aquelas pessoas estão vivenciando, que para nós hoje é algo muito dramático, que nos chama mesmo, a esse sentimento de compaixão. Mas ali nós estamos vendo espíritos, em processo de expiação, de recuperação. Leonino viveu de caça e só de caça se foi. Encontrei o renascido curtindo couro de boi. Então aquele que no passado matava, hoje leva uma vida dura, como tendo como material de trabalho exatamente ali a pele dos animais. E certamente ali é um trabalho muito triste, um trabalho muito doloroso. O médico Limundo largou diploma e dever. Renascido tem doença que ninguém sabe entender. Se no passado ele era um médico e negligenciou esse sacerdócio, que é tão importante, agora ele volta exatamente tendo uma doença para valorizar aquilo que ele não valorizava, que era o conhecimento. O conhecimento da ciência, que poderia aliviar as dores de muita gente. Maricota suicidou-se por causa de Anísio Prado, mas hoje é filhinha dele, de cérebro retardado. E a gente já viu várias histórias, que nós lemos nos livros do Chico, naquelas mensagens que os espíritos traziam, falando exatamente isso, Quando alguém comete o suicídio por questões passionais, por questões de relacionamentos perturbadores, seja lá como for, e aquela pessoa é levada ao suicídio, aquele que é a causa do suicídio, que é o responsável por aquilo, por negligência, seja lá como for, se torna também responsável para auxiliar aquele espírito que agora volta nessa reencarnação com todas as limitações provocadas pela lesão. Então por isso que é interessante a gente perceber. Pois é, o Ação e Reação não dá porque já tem, Mas aqui, Coisas deste Mundo é o título desse livro, que é bem interessante. E mais uma vez, Hermes, como eu comentei, são trovas tão despretensiosas, mas quando nós começamos a analisar com um pouco mais de atenção, a gente vê quantos ensinamentos estão aqui inseridos nesses pequenos trechos. Abençoa o sofrimento a que a terra te destina. A dor da reencarnação é bênção da luz divina. Vamos aqui então aos casos. Por Zina matou-se João. Um carro fê-lo aos pedaços. Hoje ele é filho doente, que Zina beija nos braços. Então Zina provavelmente desprezava João, João não suportou, se jogou na frente de um carro, cometeu suicídio. Hoje ele reencarna como uma criança doente, trazendo as sequelas daquilo que ele provocou no seu corpo anterior, e volta como filho dela, e ela então se torna responsável por auxiliar esse espírito, que se no passado ele era rejeitado, e agora ela beija nos braços o filhinho doente. Marina fez 3 abortos dizendo temer feiura. Morreu e voltou à terra encarnada à loucura. E aí então volta com os dramas da consciência que esse espírito Marina então vivenciou. Há casos de obsessão dos espíritos que perseguem, mas nesse caso ela volta então
com essa loucura. E nós vimos, inclusive, né, no livro Memórias de um Suicida, quando Camilo trazia para nós ali um pouco das histórias locais, um pouco da estrutura daquele hospital, ele comentava que havia a ala masculina e a ala feminina. E havia também ali aqueles locais de isolamento. E ali ele comentava que tinha espíritos que tinham sido mães, que cometeram suicídio pela loucura, tendo como vínculo os filhos que eram obsessores. Então a gente vê ali, né, o efeito do aborto, que para nós hoje, né, é um debate que é visto de uma forma tão superficial aqui na nossa sociedade planetária, que a mulher tem o direito do próprio corpo, que ela escolhe o que ela o que ela deve fazer, de que forma é que a lei vai dar esse amparo, e nós não temos ainda esse entendimento sobre a profundidade da perspectiva espiritual e da violação também das leis que regem a nossa vida. E para finalizarmos aqui, Manuel seduziu Perlícia, deixando-a em tombos loucos. Ela morreu e voltou, é a filha que o mata aos poucos. Então Perlícia era a filha que desencarnou revoltada pelas decepções amorosas provocadas por Manuel. Porque ele seduziu, se aproveitou, desprezou o mesmo ali, né, fez com que ela chegasse a essa loucura da forma como ela viveu, e agora ela volta como essa filha revoltada que vai matando ele aos poucos. E nós vimos isso lá no livro Dramas da Obsessão. Aquela filha que no passado era uma companheira desprezada e voltava agora nessa relação tão difícil dentro de uma família. Nini prometeu ser mãe de desafetos passados. Recusou, mas vive agora num pouso de alienados. Então aqui a gente já tem não apenas duas histórias, aqui duas existências, mas nós vemos mais existências, porque na encarnação passada ela prometeu receber, ser mãe de espíritos que tinham sofrido por causa de ações dela. Isso numa primeira encarnação. Na segunda ela prometeu acolher esses espíritos, mas ela recusou. Numa próxima, numa terceira reencarnação, ela vive nesse pouso de alienados. Porque ela não cumpriu aquilo que ela fez e a consciência dela. Somada também ali à própria perseguição que provavelmente aconteceu, fez com que ela chegasse nessa condição de loucura. E aí a gente vê 3 encarnações. Uma encarnação com erro, uma segunda encarnação com a promessa de correção, mas a promessa não foi cumprida, uma terceira reencarnação com a perseguição e o sofrimento. Podemos imaginar quantas outras encarnações esses espíritos estarão se encontrando para poder se regenerar. Sendo que lá no passado, naquela primeira, tudo poderia ser evitado se no caso ela aqui, ou esses espíritos, estivessem vivido uma reencarnação tranquila. Mas não, surgiu ali uma série de consequências que foram se arrastando. Aqui nós vimos então 3 reencarnações. 3 reencarnações que não apenas desperdiçadas, mas também agravadas. Avançando aqui, vou até a 70. Por Tel, Nana largou Juca, que se matou pela ingrata. E Juca a voltou a ela, é o filho que a desacata. Então, Nana era casada com Juca. O Tel chegou e roubou Nana. Juca não suportou, cometeu suicídio. Hoje o Juca volta como filho de Nana, desacatando, é aquele filho revoltado, é aquele espírito que ainda traz as marcas, as mágoas do passado. Anésia pôs fogo à choça, assassinando o marido. Morreu e nasceu de novo, de corpo todo ferido. Então aqui, dela para ela mesma. O marido, o que será que aconteceu com ele? Não sabemos. Aceitou, se revoltou, perseguiu, não sabemos. Mas o fogo que ela pôs queimando todo o marido, esse mesmo fogo gerou nela esse corpo todo ferido. Joaquim arrasou Simão,
para tomar-lhe Ana Vera. Mas Simão tornou a ele, é o filho que não tolera. Então Simão volta a encontrar com Joaquim, e são ali pai e filho que não se toleram, por causa de um caso passional do passado. Matou-se Quirino Sanches por pequenino pesar, voltou morrendo ao nascer para aprender a lutar. Então Quirino cometeu suicídio por causa de uma pequena situação, de um pequeno pesar, e para poder se fortalecer, para poder se recuperar, acabou numa tentativa de nascimento desencarnando ao nascer, para valorizar todo o processo de reencarnação, o processo do nascimento que ele desprezou ao cometer o suicídio. Então é isso. Fechamos por aqui, pessoal. Número 70 é a nossa trova. Depois, então, vamos para 71, dando sequência aqui nesses diversos exemplos. Então, cada